Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Meus amados, que saudade eu estou dos meus irmãos, meus queridos, mas essa saudade, meus amados, é passageira, está uns dias contados. Em breve estaremos juntos, mas importante, meus amados, destacar é que apesar de estarmos distantes, apesar de estarmos isolados, nós não estamos só. O Espírito Santo de Deus está cuidando de mim, está cuidando de cada um de você. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós temos esse privilégio de acordar todos os dias, porque a palavra de Deus diz que nós dormimos, acordamos e o Senhor continua nos sustentando, porque foi Ele que nos sustentou para que pudéssemos dormir tranquilo e acordar em paz, glorificando o nome dEle. Em breve estaremos juntos como igreja, mas continuaremos buscando o Senhor, mesmo um pouco distante como nós estamos, através da internet, mas o importante é falar da palavra de Deus. A palavra tem poder de nos alimentar, a palavra tem poder de nos iluminar, uma palavra que tem poder de ser para nós, nesse momento difíceis, nesse momento de escuridão. A palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é escudo, é em meio à insegurança que nós vivemos. Buscando o Senhor, estando nele, nós estaremos sempre seguros. Eu queria convidá-los nessa oportunidade a meditar um pouquinho na palavra de Deus. Vai ser uma pequena reflexão, mas tenho certeza que vai falar muito ao teu coração, porque tem falado ao meu coração nos últimos dias. Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, meus amados. Num princípio, criou Deus os céus e a terra. Apenas isso. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Pai, e nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, que nessa oportunidade eu peço ao Senhor, Espírito Santo, ilumina nossas mentes, prepara nossos corações, para que possamos ouvir a Tua voz, através da palavra, Pai, que vamos estar nessa oportunidade explanando, Pai. Visita, Pai, cada pessoa, cada família que está tendo acesso a essa mensagem, nessa oportunidade, e que ela possa ser iluminada, para que ela possa também ser alimentada pela Tua palavra, e que essa palavra se transforme em um escudo de proteção para a vida de cada uma delas. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, apenas um versículo da palavra de Deus, que está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz o que nós acabamos de pronunciar, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso nós podemos fazer uma leitura breve e rápida e bem responsável, que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou os céus e a terra e tudo que nela há. Não foi criação, como a ciência fala, alguns, de uma explosão. Explosão é para destruir, é para matar. Deus criou através da palavra, apesar que as nossas palavras também têm poder de destruidor, às vezes, de acordo com como nós usamos as palavras. Mas como a palavra tem poder tremendo, Deus usou da palavra para criar os céus e a terra e tudo
que nela há. Deus estava no princípio da criação. Isso nos leva lá para Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, que vai dizer também, assim como Deus estava no início, Deus estará também no fim, na consumação do século. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Deus está em todas as coisas. Em todos os momentos da história o Senhor está inserido. Mesmo que com o nosso pensamento menor do que o de Deus, nós não enxerguemos a presença de Deus, mas Ele está em todas as coisas. Todos os momentos, tudo que existe, todas as situações que a Terra já passou até hoje. Catástrofe, pandemias, guerras. O Senhor se apresentou em todas elas. Alguns momentos tratando, alguns momentos livrando, alguns momentos cuidando, outros momentos trazendo juízo, outros momentos fortalecendo o povo dele, mas ele está em todos os eventos históricos que já esteve. Ele é o princípio e ele é o fim. Com essa conotação, nós podemos entender que Deus ele existe. A palavra dele já declara, sem discussões, sem preocupações de provar a existência de Deus. A própria criação, a natureza, o sol, as estrelas, o planeta, nos direciona, nos aponta para um Criador supremo, provedor, misterioso, poderoso. Um Deus forte. A natureza aponta para esse Deus. Deus está no princípio e no fim. A Bíblia deixa claro. Deus está lá no começo, no primeiro versículo da Bíblia, criando todas as coisas. Deus está no final, consumando todas as coisas. Isso é muito interessante, é muito intrigante, porque mesmo sabendo da grandeza do poder de Deus, mesmo sabendo que Deus está em todos os momentos, em todas as coisas, mesmo sabendo dessa verdade, quais a atitude de nós como seres humanos em relação a Deus? Esse Deus com essas características que eu te falei. Esse Deus com esses atributos que eu te falei. Esse Deus forte, esse Deus criador. O Deus que nos criou. Qual tem sido a nossa atitude diante desse grandioso e poderoso Deus? Eu trago um tema para essa pequena reflexão nessa oportunidade. E é uma pergunta que eu queria que você pensasse. É o tema da reflexão de hoje. Pode-se passar sem Deus? Pode-se viver sem Deus? Um Deus grandioso, um Deus todo-poderoso, um Deus que fez os céus e a terra, estava em todos os momentos bons e complicados da humanidade, da tua vida, da minha vida. Será que nós podemos viver
sem Ele, ou nós negamos a essa divindade, ou nós negamos a esse Deus que tem cuidado de cada um de nós. O primeiro ponto dessa reflexão é negar a Deus com os lábios. E eu me aproprio da palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 17, versículo 27 e 28. E para nosso entendimento, para que nós possamos compreender melhor o que a palavra de Deus está falando conosco nessa oportunidade, eu vou ler para os irmãos. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos, existimos como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Interessante, em Atos capítulo 17, é que a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é luz para o meu e para os teus caminhos, que é uma proteção para cada um de nós. Ela diz e garante em Atos, no versículo que nós lemos, que nós vivemos, nós nos movemos, porque é permissão de Deus, Ele permite. Se nós andamos, é Deus. Se nós existimos, é Deus. Se nós fazemos qualquer situação, por mais simples que seja, é Deus que permite também. Até uma simples respiração. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo épocas de mudança de pensamento. Eu me recordo no livro de Romanos 10, versículo 2, que vai falar justamente nessa mudança de pensamento, de transformação. Nós estamos vivendo dias complicados. Nós estamos vendo pessoas, muitas vezes do nosso convívio, da nossa comunidade, do mundo, do Brasil, morrendo, meus irmãos, porque não consegue respirar. Porque ele foi tirado o privilégio de respirar. Eu me coloco na situação dos familiares que perderam seus entes queridos para essa pandemia, mas pedindo a Deus que console e conforte o coração de cada uma dessas famílias. A Bíblia diz que nós nos movemos, existimos, porque Deus é conosco. Se você hoje está respirando, é porque o Senhor que te está permitindo você respirar. Valorize essa pequena coisa, que é o respirar livre, mas escravo do Senhor. Veja bem, negar Deus com os lábios. Luís XV adotou um slogan: Après moi le andeluge. Esse é o slogan que ele adotou. Après moi le deluge. Quer dizer o seguinte: após mim, o dilúvio. Sabe o que ele queria dizer com isso, Luís XV? Ele queria dizer que pouco me importa o que aconteça, contando que eu consiga o que eu quero. Ele não estava nem aí para os acontecimentos, contando que ele conseguisse o objetivo dele. Luís XV ele pensava dessa forma.
Quantos crentes hoje não pensam também dessa forma? Não quer nem saber de pandemia, não quer nem saber de problemas. Ele quer conseguir a parte dele. E nós vemos hoje pessoas com a Bíblia na mão, dizendo com lábios que amam o Senhor e ao mesmo tempo negando. Nós tivemos nos Estados Unidos, agora, por causa do racismo, a morte de um americano afrodescendente da cor escura. E a gente vê o presidente Donald Trump com a Bíblia na mão, na frente de uma igreja. E ele foi condenado por causa daquele ato. Será que ele realmente tem buscado ao Senhor? Será que ele realmente tem vivido o que a palavra diz? Ou ele está como outros políticos que nós conhecemos, andando, dizendo que é crente com a Bíblia e negando ele com as ações e negando ele com atos? Eu fico imaginando que depois dessa pandemia, meus irmãos, se os nossos pensamentos em relação a Deus não mudarem, se depois dessa pandemia a gente não mudar de atitude, não se arrepender dos nossos atos pecaminosos, das nossas ações, se a gente continuar como alguns fazem, negando a Deus com as nossas atitudes e ações, eu imagino que temos que ser desfeito e ser refeito de novo. Porque nós estamos vivendo um tempo de parar para refletir, de valorizar as coisas pequenas da vida, de valorizar aquilo que hoje é pequeno, mas pode se transformar numa coisa muito maior. Estou falando de bondade, estou falando de amor, estou falando de se preocupar um com o outro. E essa coisa parece que nós esquecemos, nós pensamos em nós. Luís XV, ele dizia: apres mole deluge, após mim um dilúvio, que pouco me importa o que aconteça com o outro, o que aconteça com o meu vizinho, o que aconteça com qualquer pessoa, mas o importante é que eu consiga meus objetivos. Muitas pessoas têm agido justamente dessa forma. Essas pessoas têm negado a Deus lá no seu íntimo. Ou seja, eles dizem que são cristãos, dizem que buscam o Senhor, mas negam o Senhor com os lábios, com aquilo que sai da sua boca. A gente viu que a nossa palavra tem poder destruidor e também poder abençoador e criador. Essas pessoas que negam o Senhor, ela usa os seus lábios para justamente destruir com as palavras que saem dos seus lábios, em vez de construir bons relacionamentos, construir amizade, construir coisas boas, onde ficam como legado para a eternidade. Impressionante que há também algumas pessoas que se dizem ateus. Ateus é aquelas pessoas que não creem, têm dificuldade de acreditar, de crer em Deus, né? E eu fico imaginando que ele nega um Deus no seu íntimo, cria o seu próprio Deus muitas vezes. Mas eu estava estudando e estava pensando, né, que não existe realmente um ateu assim de coração. Existe ateus por interesse. Ou seja, se aquele Deus que ele diz que é Deus der mais a ele algo do que outro Deus, ele corre para outro Deus. Então ele diz que não acredita nesse Deus, porque esse Deus ele acha que não tem nada a oferecer na realidade a ele, né? Então a gente vê que algumas pessoas dizem ser ateus
e quando, é uma só ilustração, e quando estão viajando em um avião, por exemplo, uma viagem, e aquele avião entra em pane, né, ou para o motor, alguma coisa assim, aquelas pessoas, a primeira coisa que ela lembra é, ai meu Deus, que tipo de ateu é esse? Não existe ateu. Existem pessoas que dizem que são ateus por interesse, né? Porque na hora que o negócio pega, a primeira coisa que nós lembramos é justamente do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, do Deus que estava lá em Gênesis 1, na criação, e um Deus que vai estar lá em Apocalipse, na consumação do século. A Bíblia diz que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O mesmo Deus estava lá na criação, está contigo e vai estar contigo até no final. Jamais vai abandonar você, principalmente no momento que nós mais precisamos dele. É justamente aí que ele estará conosco. Existia Voltaire, príncipe dos ateus. Ela é tido como príncipe dos ateus. Voltaire, se os irmãos não conhecem, é um filósofo do século XVIII. Voltaire tinha um pensamento assombroso e interessante que ele era ateu convicto, realmente um homem que diz que não acreditava em Deus, e ele tem um poema, né, um pensamento dele, que eu vou ler para os irmãos entender um pouco. Olha, assombra-me o universo e eu crer procuro em vão que existia tal relógio e o relojoeiro não. Ele estava falando justamente do universo, daquela atmosfera, da bola, do globo terrestre, que ele roda no sentido do relógio, né, horário. E é impressionante que ele fez essa ilustração como que aquilo fosse um relógio. E ele parou para ele mesmo se autocontradizer, se autocriticar, uma crítica construtiva. Ele falou, olha rapaz, assombra-me o universo, que eu creio, procuro em vão, que existia tal relógio, que é essa bola, e o relojoeiro não. Ou seja, para que possamos entender, como é que existe um globo terrestre daquele, um relógio daquele, e não existe um relojoeiro. O relojoeiro é o Senhor, é o Criador, é aquele que formou através da sua palavra. Haja terra, depois haja divisão, e foi formado essa terra, e essa terra fica ali fazendo aquele movimento de translação e rotação, e fica 24 horas rodando ali. Que coisa maravilhosa, magnífica. Só o Senhor pode fazer tal proeza que eu e você não temos poder para fazer. Segundo ponto, negam a Deus com as ações. Né? Efésios 5, 3 a 6, vai justamente nos dar uma noção do que é ser isso. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha que convite maravilhoso. O apóstolo Paulo está levando ali aquele povo, aquela igreja lá em Éfeso, que aquele povo tinha que ser imitador de Cristo nas suas ações. E por outro lado, nos nossos dias, nós vemos pessoas negando ao Senhor com as suas ações. As nossas ações foi nos permitida ser mordomo delas para agradar ao Senhor. Nós temos que agradar ao Senhor em todo o nosso ser, nos nossos olhos, naquilo que nós olhamos, naquilo que nós pegamos, naquilo que nós cheiramos. Tudo tem que ser para a glória do Senhor. Negam a Deus com as ações. Algumas pessoas trazem Deus em seus lábios e negam com suas ações.
Será que meus irmãos conhecem alguém que faz isso? Eu posso fazer uma analogia. Tem muitos que a gente vê que pregam maravilhosamente a Deus com lábios. E você olha e fala, rapaz, e as ações não condizem com aquilo que ele fala. Nós temos que ter as nossas ações baseadas, meus irmãos, na palavra de Deus. A gente vê cristãos participando de atos mundanos, de revoluções. Irmão, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou, meus amados irmãos, para ser apaziguador, para levar paz onde não tem paz. Não para que há um caos onde não tem paz. Nós vivemos num mundo que já não existe aquela paz. E nós somos embaixadores de Cristo, somos representantes da paz, e nós muitas vezes pregamos e agimos em favor da guerra. Isso é negar a Deus com as nossas ações. E para, meus irmãos, finalizar, o ponto 3, eu quero fechar com esse ponto. Eu queria que os irmãos sentissem, colocassem seu coração, pensassem. Temos um pouco mais de tempo de isolamento em nossas casas. Nós temos uma capacidade de pensar e de colocar em prática, e não só adorar o Senhor com nossos lábios, mas também adorar o Senhor com nossos lábios e ações. Nossos lábios e ações têm que ser usados na adoração ao Senhor. Esse é o terceiro ponto. Usando lábios e as ações na adoração a Deus. Foi para isso que você foi chamado, para ser adorador do Senhor, independente de situação, independente de crise, independente de pandemia. Nós fomos chamados para ser um verdadeiro adorador. E a Bíblia diz lá em João 4:23 que ele procura esses verdadeiros adoradores, que adoram os Pai não só em lábio, mas em lábio, nas ações, em espírito e em verdade. Romanos 10, versículo 9 e 10. Olha o que vai dizer. A saber, se com a sua boca confessar ao Senhor Jesus em teu coração, crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Nós precisamos usar a nossa boca para confessar e para adorar ao nosso Deus. É interessante que nós fomos, meus irmãos, chamados justamente para adorar o Senhor. Eu lembro que esse voltar, ainda voltando para ele, para a gente finalizar, ele não acreditava em Deus. E eu queria também que você pensasse nisso nessa oportunidade. Você que tem dúvida da existência de Deus, você que diz que eu sou ateu, não creio em Deus, eu desafio você a pensar nisso hoje, a colocar em prática o que Voltaire pensou, porque quando Voltaire colocou em prática o que eu vou falar nessa ilustração, ele teve certeza que realmente existe algo maior do que ele, e esse algo para ele naquela oportunidade, naquele momento, poderia ser Deus. Né? Então ele dizia que Deus não existia, que era só um produto da nossa superstição. Muitos pensam assim, que Deus é um produto da nossa imaginação, chamam o crente de louco, de maluco, de fanático. Né? Eu vi outro dia uma entrevista, alguém falando justamente que foi chamado de fanático, que buscava o Senhor. E Voltaire, ele tinha esse pensamento. Voltaire, o filósofo tem uma dificuldade um pouco de crer nas coisas de Deus, e ele, não todos,
Mas Voltaire, ele falou uma certa vez com um professor de teologia, ele desafiou, e ele falou assim, olha, a criança, Deus ele não existe, e se você pegar uma criança e colocar essa criança desde o seu nascimento num lugar onde ninguém fala de Deus para ele não vai buscar Deus, não vai lembrar de Deus. E ele fez essa experiência, essa teoria. Ele levou o menino recém-nascido para uma casa, num lugar deserto. E ali, aquela criança recebia instruções de ateísta, né, ensinando que tudo existia menos Deus, não existia Deus. Ele criava o próprio Deus dele. E a criança cresceu, o menino cresceu, e diariamente pela manhã, ele se dirigia a um determinado local daquela casa, que era uma casa ampla, grande, com quintal. E aqueles ateus, eles desconfiados daquela criança, o que aquela criança, adolescente, já estava fazendo. E um dia ele resolveu seguir aquela criança. Chamou Voltaire, falou, Voltaire, vamos seguir aquela criança porque está acontecendo alguma coisa esquisita com aquela criança. E quando ele chega ali, ele fica surpreso ao ver que o jovem, com os olhos erguidos para o céu, veja bem, para o céu, onde aprecia o sol, ele apreciava o sol todo dia, meus irmãos. Os irmãos entendeu a ilustração? Todo dia, de manhã, nas primeiras horas, ele saía, ia lá ver o sol, e ele dizia, vai, ó astro supremo, diz a teu Criador, que embora eu não o conheça, eu adoro. Coisa maravilhosa. Meus amados, ninguém pode tirar o privilégio de você ser adorador do Senhor. Ninguém pode tirar esse privilégio. Ninguém pode dizer que você não é adorador. Você foi criado para ser adorador do Senhor, para buscar o Senhor. Deus ele está em todas as partes. Ao negarmos o Senhor, nós estamos negando a nossa própria existência. Eu finalizo a minha pequena mensagem devocional dizendo que Deus ele é digno de toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, porque ele é um Deus eterno, é um Deus onipresente, é um Deus onisciente, é um Deus que o mundo revela a sua majestade, a sua glória. A natureza revela a glória do Senhor. O sorriso de uma criança revela a glória do Senhor. A sua vida deve também revelar a glória do Senhor. Ele está em todos os lugares. Que esse Deus, ele nos abençoe nessa oportunidade. Que ele continue te dando oportunidade de reconhecer esse Senhor como Senhor e Salvador também da sua vida. João 4:23. Jesus ele diz que o Pai busca aquele que o adore em espírito e em verdade. E a Bíblia vai mais longe. Vem a hora, e a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Ele procura verdadeiros adoradores. Que você possa levantar sua mão e dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu te adoro com minha língua, com minhas ações, com o meu corpo, com meus lábios, com as minhas finanças. Eu te adoro com todo o meu ser. Esse é um verdadeiro adorador. Que Deus assim aplique a sua palavra, meus amados, no meu e no teu coração, para que possamos estar fortalecidos no Senhor. Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima oportunidade. Amém.